Olha, quase um ano depois, o caso da adolescente Maria Rita de Cássia Santos e Silva, de 14 anos, foi concluído pela polícia, mas sem um indiciamento. Não conseguiu se chegar ao nome, a um responsável pela morte da menina. O caso aconteceu no ano passado, inquérito foi concluído pela Polícia Civil, remetido à Justiça, sem indiciamento. E agora pode ser arquivado. A família não aceita, está inconformada. A família está inconformada com essa situação. Eu já posso chamar aqui a Micaela para me trazer as informações. Me coloca o VT no ar a respeito do que pensa a família. Nós fomos lá visitar acerca do resultado do inquérito sem o indiciamento. As lágrimas são de uma mãe revoltada, tanto pela morte da filha de 14 anos, quanto pelo sentimento de impunidade, quase um ano após o crime. A minha dor é muito grande, pelo fato da minha filha ter sido morta brutalmente, talvez estrupada, que ainda não me deram também esse inquérito. Simplesmente disseram para mim que foi estrangulamento. Até hoje eu estou esperando pelas autoridades, que disse que ia me dar uma resposta até hoje. Até hoje eu durmo e acordo pensando na minha filha. O inquérito policial, instaurado para apurar a morte da adolescente Maria Rita de Cássia Santos e Silva, foi concluído, sem nenhum indiciamento. Por conta disso, o Ministério Público, que acompanhava o caso por meio da 13ª Promotoria, anunciou o arquivamento da ação. O sofrimento da família começou exatamente no dia 14 de julho, quando Maria Rita deixou esta residência, localizada aqui no bairro Boa Esperança, zona sudeste da capital, com um vestido preto, apenas com a roupa do corpo, sem levar o aparelho celular. Os fatos seguintes começaram a intrigar familiares e pessoas mais próximas. A família relata que, em seguida, registrou um boletim de ocorrência, dando conta do desaparecimento da adolescente e, em meio à apreensão, deu início às buscas na região, até que no dia 8 de agosto do ano passado, quase 20 dias depois de desaparecida, moradores relataram a localização do corpo, neste terreno localizado ao lado do CAPS Sudeste, no Alto da Ressurreição, mesma região onde Maria Rita foi vista pela última vez. Segundo a madrinha, a vítima tinha problemas psicológicos e fazia acompanhamento com especialista. Ela era acompanhada por 2 órgãos públicos, que era o Conselho Tutelar e o CAPS, entendeu? E a gente não obteve resposta pelo Conselho Tutelar por uma criança, uma adolescente que foi brutalmente morta, estrangulada e estrupada. E não tivemos apoio nenhum desses órgãos aqui. E o que a gente quer hoje a gente pede por justiça, para que isso não aconteça mais com outras Marias Rita. Quantas Conceição vão ter que chorar? E nada vai ser feito? Para o irmão, houve descaso das autoridades em relação ao crime. O laudo do IML, por exemplo, segundo a família, indica que a adolescente teve uma morte violenta, porém sem detalhamento das ações. Por esse motivo, familiares e amigos da vítima pedem a reabertura das investigações e o indiciamento dos responsáveis. A gente quer estar aqui justiça. Minha mãe passou mais de 17 dias, a comunidade procurando, porque a polícia não fazia o trabalho dela. Quem achou foi a própria comunidade. Eu fui um dos primeiros a chegar lá no corpo, a ver o cadáver da minha irmã jogado no chão. A resposta que a gente recebe do Ministério Público, que vão arquivar sem inquérito, como um adolescente de 14 anos sai de casa e é encontrado 17 dias depois, estrangulada e morta. Como? Ninguém viu, ninguém sabe. Maria Rita foi sepultada apenas no dia 13 de agosto do ano passado, sob forte comoção. Apesar de toda a situação, a mãe relata que a luta por justiça vai continuar. É uma dor muito grande, muito grande. E eu quero justiça. Eu não vou descansar enquanto não for feito justiça pela minha filha. É o que a família dela todinha tá aqui, ó, querendo justiça pela minha filha. Justiça! Tudo eu quero. Justiça! Justiça! Justiça!
Olha, e nós fomos buscar uma resposta com a polícia. Afinal, nós temos um crime, mas não temos criminoso? Qual é a conclusão do inquérito? Vamos falar ao vivo com a repórter Micaela Ramos para nos trazer essas explicações. Micaela, você conversou com a delegada que presidiu esse inquérito. O que a polícia concluiu no final? Isso mesmo, Tiago. Eu conversei com a delegada Natália Figueiredo, que é titular do Núcleo de Feminicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e o que a polícia concluiu foi que houve sim um crime, houve sim uma morte violenta intencional, houve sim um feminicídio. No entanto, não se chegou até a autoria deste crime. O que a autoridade policial coloca é que foram esgotadas todas as diligências que se poderia fazer, neste caso, do feminicídio da jovem Maria Rita de Cássia Santos e Silva, e infelizmente não se chegou até indícios suficientes de autoria que apontasse para o criminoso que assassinou covardemente a Maria Rita. Mas a autoridade policial também destaca que o inquérito policial foi concluído sem indiciamento e foi opinado também para o arquivamento do caso. Então, a 13ª Promotoria de Justiça arquivou a ação penal. Mas o que a autoridade policial destaca é que, se surgirem novos indícios, o caso pode ser, sim, reaberto, as investigações podem, sim, ser retomadas. Inclusive, agora nós vamos assistir a um trecho da entrevista que eu fiz com a delegada Natália Figueiredo. Acompanhe. Foi um caso que iniciou numa situação de desaparecimento, fomos procurados pelos familiares, tivemos acesso inclusive à imagem que a adolescente é vista em companhia de uma outra pessoa. Essa pessoa foi identificada, a própria mãe disse tratasse do vizinho, esse vizinho foi ouvido, mas agimos com total diligência. A perícia criminal que atendeu ao local fez a coleta de objetos próximos ao cadáver, era um ambiente extremamente prejudicado em relação à contaminação, porque se tratava de um lixão, mas teve todo um trabalho da perícia nesse cuidado de coleta e de posse desses objetos do próprio corpo da vítima foram coletados materiais genéticos. À época dos fatos, fomos procurados pelos familiares que foram ouvidos e foram apontados possíveis suspeitos. Esses suspeitos foram submetidos a exame de DNA e não houve qualquer compatibilidade. Ao final, não conseguimos vislumbrar a autoria, a identificação da autoria, foi opinado pelo arquivamento. Isso não quer dizer que, se porventura novas informações surgirem, esse inquérito não possa ser reaberto. Então, essa é a situação em que está o inquérito, que foi concluído sem indiciamento, foi opinado pelo arquivamento do caso e a promotoria agiu de acordo com o parecer, com a opinião da delegada e arquivou a ação penal. Mas, caso surjam novas informações ou novas autorias, aí sim o inquérito pode ser reaberto e as investigações retomadas. Tiago. Certo, Micaela, é um caso diferente, né? É diferente porque nós temos mostrado aqui muitos casos complexos sendo elucidados pela polícia. Aliás, é preciso registrar que a Polícia Civil aqui, através do DHPP, que apura crimes contra a vida, tem um índice alto de resolutividade no comparativo com outros estados brasileiros, né? Vale ressaltar que o Núcleo de Feminicídio também tem dado respostas, né, a praticamente todos os casos. Nós estamos sempre acompanhando aqui e mostrando os desdobramentos. Mas nesse caso específico, a polícia lançou mão até, segundo eu apurei, Micaela pode me confirmar aqui, até de exame de DNA. Foi lançado mão em pessoas eventualmente suspeitas que foram investigadas no curso do inquérito, mas não conseguiu-se chegar a uma conclusão no sentido de quem praticou o crime. Então, nesse caso, é fato. Nós temos um crime, e não um crime qualquer, mas com requintes de violência, e não temos um criminoso. O que pode ser feito agora? Se você tem informações do que aconteceu, se você viu algum suspeito e eventualmente não se manifestou ainda, que possa procurar a polícia. É a única alternativa para esse caso não ficar impune.
né? A menina saiu de casa, era uma menina com transtornos, né? Ficou comprovado aí através dos exames que ela sofreu uma morte violenta e não há uma responsabilização até o momento. Se não chegarem novas informações, vai para o arquivamento. Micaela, segue acompanhando esse caso e, tendo alguma novidade, você pode trazer aqui para a gente no Notícia da Manhã. Muito obrigado pelas suas informações.